Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube é @jonasvarela 1374 1374. Nós estamos, os assuntos dos nossos vídeos são variados. No momento, o nosso assunto é religião. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos e as explicações dos mesmos contidos aqui na própria Bíblia Sagrada. Nós estamos no quarto livro histórico, 1º e 2º Samuel, e ele é também o 9º livro na nossa contagem geral da Bíblia Sagrada. A primeira parte da Bíblia é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Nós fizemos a leitura e estamos aqui na segunda parte da leitura da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, os livros históricos. Hoje nós continuaremos a leitura do 2º livro de Samuel, no seu capítulo 12, em todos os seus, vamos dizer aqui, quantos versículos, 31 versículos, exatamente. Primeiro tópico, a sentença de Javé. Segundo tópico, nascimento de Salomão. Terceiro tópico, o fim da conquista. São 3 tópicos no capítulo 12 do 2º livro de Samuel, que está incluído aqui no terceiro assunto, a luta pelo poder. No terceiro assunto foi a parte aqui da quarta parte da leitura do 2º livro de Samuel, Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. Ok, meus amigos? O 1º e 2º Samuel a função da autoridade. Os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1040 e 971 a.C. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a avaliar nossos sistemas e homens políticos, bem como qualquer outra autoridade, meus amigos. Então, o capítulo 12 do 2º livro de Samuel, vamos para a leitura do mesmo. Primeiro tópico, a sentença de Javé. Capítulo 12 do 2º livro de Samuel, primeiro versículo. Javé mandou o profeta Natã falar com Davi. Natã se apresentou e disse a Davi: havia 2 homens numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. Versículo 2. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. Versículo 3. O pobre tinha só uma ovelha, uma ovelhinha que ele havia comprado. O pobre a criava e ela foi crescendo com ele, com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo de sua vasilha e dormindo no seu colo. Era como filha para ele. Versículo 4. Ora, chegou uma visita à casa do homem rico, e este não quis pegar nenhuma de suas ovelhas ou vacas para servir ao viajante que o visitava. Então, ele pegou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Versículo
Versículo 5. Davi ficou furioso contra esse homem e disse a Natã: pela vida de Javé, quem fez isso merece a morte. Versículo 6. Por não respeitar o que pertencia a outro, deverá pagar 4 vezes o valor da ovelha. Versículo 7. Então Natã disse a Davi: pois esse homem é você mesmo, assim diz Javé, Deus de Israel. Eu ungi você como rei de Israel, e eu o salvei de Saul. Versículo 8. Eu dei a você a casa do seu senhor. Eu coloquei em seus braços as mulheres do seu senhor. Eu dei a você a casa de Israel e de Judá. E se isso ainda não é suficiente, eu darei a você qualquer outra coisa. Versículo 9. Então, por que você desprezou Javé e fez o que ele reprova? Você assassinou Urias, o heteu, para se casar com a mulher dele, e matou Urias com a espada dos amonitas. Versículo 10. Pois bem, a espada nunca mais se afastará de sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para se casar com ela. Versículo 11. Assim diz Javé: eu farei com que a desgraça surja contra você de dentro de sua própria casa. Pegarei suas mulheres e as darei a outro diante de seus olhos, e ele dormirá com suas mulheres debaixo da luz deste sol. Versículo 12. Você agiu às escondidas, mas eu farei tudo isso diante de todo Israel e em pleno dia. Versículo 13. Davi disse a Natã: pequei contra Javé. Então Natã disse a Davi: Javé perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Versículo 14. Mas, por ter ultrajado a Javé com seu comportamento, o filho que você teve morrerá. E Natã foi para casa. Versículo 15. E Natã foi para casa. Segundo tópico do capítulo 12 do Evangelho do livro segundo Samuel. Nascimento de Salomão. Javé atingiu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e o menino ficou gravemente enfermo. Versículo 16. Davi suplicou a Javé pelo menino, jejuou, ficou perto dele e passou a noite prostrado no chão. Versículo 17. Os anciãos de sua casa tentaram erguê-lo, mas ele
recusou e não quis comer nada com eles. Versículo 18. 7 dias depois o menino morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de lhe dar a notícia de que o menino tinha morrido, pois comentavam: quando o menino estava vivo, nós falamos com ele e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que o menino morreu? Ele pode cometer alguma loucura. Versículo 19. Davi percebeu que os servos estavam cochichando entre si e compreendeu que o menino tinha morrido. Então perguntou: o menino morreu? Eles responderam: morreu. Versículo 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário de Javé e se prostrou. Em seguida voltou para casa, mandou que servissem a refeição e comeu. Versículo 21. Os servos perguntaram: o que você está fazendo? Enquanto o menino estava vivo, você jejuou e chorou. Agora que ele morreu, você se levanta e se põe a comer? Versículo 22. Davi respondeu: enquanto o menino vivia, eu jejuei e chorei, pensando que talvez Javé tivesse piedade de mim e o menino ficasse curado. Versículo 23. Mas agora ele morreu, para que vou jejuar? Será que isso vai fazê-lo voltar? Eu é que vou para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Versículo 24. Davi consolou sua mulher Betsabeia, entrou no aposento e dormiu com ela. Betsabeia deu à luz um filho e Davi lhe deu o nome de Salomão. Javé amou Salomão. Versículo 25. E manifestou isso através do profeta Natã. Este, por ordem de Javé, deu a Salomão o nome de querido de Javé. Terceiro tópico, no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, o fim da conquista. Versículo 26. Joabe atacou Rabá dos Amonitas e se apoderou da cidade real. Versículo 27. Em seguida enviou mensageiros até Davi para informá-lo: ataquei Rabá e também me apoderei da cidade das águas. Versículo 28. Repetindo, reúna o resto do povo, cerque a cidade e se apodere dela. Do contrário, eu mesmo o farei, e ela receberá o meu nome. Versículo 29. Então Davi reuniu todo o povo, foi para Rabá, atacou-a e se apoderou dela. Versículo 30. Tirou da cabeça do deus Melcom a coroa, que pesava cerca de 35 quilos. Nela havia uma pedra preciosa que foi colocada na coroa de Davi. E Davi levou da cidade um despojo muito grande,
Versículo 31. Tirou também a população da cidade e a colocou para trabalhar com serra, picaretas e machados de ferro, e na fabricação de tijolos, e fez a mesma coisa com todas as outras cidades amonitas. Depois Davi e todo o povo voltaram para Jerusalém. Concluímos aqui a leitura do capítulo 12 do segundo livro de Samuel, e voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até lá, meus irmãos.